Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, talvez com mais razão do que em anos anteriores, a festa de Corpus Christi, a solenidade de Corpus Christi, nos convida a, por um lado, refletir sobre esse admirável dom. Por outro lado, também nos convida a crescer, seja no desejo de poder receber a Eucaristia, dado que justamente as circunstâncias nas quais nos encontramos é aquela em que a grande maioria dos fiéis, ao menos no Brasil hoje, está privada de poder receber este sacramento, mas por outro lado, também o de agradecer a Deus. Agradecer a Deus por todas as vezes em que nós, não por uma malícia ou por uma falta de consideração, mas simplesmente pela nossa fraqueza, que é própria da nossa condição humana, não soubemos reconhecer este maravilhoso dom que tínhamos, tão acessível, e que agora, que não podemos recebê-lo, ao menos não em modo direto, nos damos conta do seu valor e por isso agradecemos a Deus. Agradecemos já também como uma espécie de preparação para que quando voltemos a recebê-lo, o façamos com um coração mais aberto, com uma alma mais predisposta a receber as graças que este sacramento nos confere. Porém, se tivéssemos hoje que fazer uma reflexão sobre esse sacramento, que desde 1264, a Igreja, no dia de hoje, ou seja, nessa quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade, que desde esse ano de 1264, a pedido do Papa Urbano IV, celebra essa festa dedicada ao corpo e ao sangue do Senhor. E como podemos refletir para crescermos um pouco mais nessa consciência desse mistério, porque é um mistério, afinal de contas, como algo que nós reconhecemos pelo nosso olhar, pelo nosso paladar como pão ou como vinho, na realidade é o corpo e o sangue do Senhor, a presença verdadeira, sob a forma do sacramento de Jesus Cristo. Bom, talvez, e nós poderíamos seguir vários caminhos, mas eu diria que, quiçá, o melhor é aquele de ver o que a própria celebração nos ensina sobre este sacramento. E nesse sentido, eu acho que a oração inicial se apresenta para nós como quase que um resumo de tudo aquilo que a festa de hoje significa. Na oração nós rezamos o seguinte, na oração inicial: Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Pois bem, nessa oração há 4 elementos que nós podemos refletir um pouquinho juntos hoje. O fato de que esse é um sacramento admirável, o que significa dizer que é um admirável sacramento? Segundo, que é um memorial da paixão de Cristo. O que significa dizer que este sacramento é um memorial? O que é isso? Terceiro, que possamos venerar com amor este mistério. Como podemos venerar? O que significa venerar com amor esse mistério? E por fim, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Portanto, admiração, memorial, veneração e colher os frutos. Esses 4 pontos que hoje nós vamos nos dedicar nesta homilia. Em primeiro lugar,
admirável sacramento. O que significa chamá-lo de admirável? A palavra admirável, que é uma palavra que talvez nós usamos com muita frequência, mas sem nos darmos conta do seu significado profundo, quer nos indicar a grandeza desse sacramento. De fato, se nós pegamos, sobretudo na antiguidade, o estar admirado era algo que correspondia a esse estado de uma pessoa diante de uma realidade sublime. É interessante, se a gente pega na filosofia antiga, na filosofia grega, as grandes figuras da filosofia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, vão dizer que o início da filosofia, ou seja, esse ato de refletir sobre a causa do mundo, sobre as realidades mais profundas, nasce justamente da admiração. Platão vai escrever numa obra chamada Diálogo com Teeteto justamente isso, que a filosofia inicia quando o homem se admira do mundo. Também então, Aristóteles, na sua obra chamada Metafísica, dirá a mesma coisa. Admirar. E nós o que admiramos? O fato de que temos diante dos nossos olhos o pão vivo, como disse Jesus, aliás, no Evangelho de hoje, que é o capítulo 6 de São João, o pão vivo que desceu dos céus. O pão vivo que é a carne do Senhor. E que quem come deste pão descido dos céus permanece nele e ele em nós. É algo realmente admirável e algo que deve nos levar, como os filósofos antigos que faziam a filosofia a partir da admiração, nós, a partir da admiração neste sacramento, devemos o quê? Agradecer. Devemos nos colocar de joelhos, porque é o próprio Deus que está diante de nós. Porém, ao lado da admiração, também somos chamados a viver esse aspecto de que o sacramento é um memorial. O que significa essa palavra? Memorial faz referência à memória, ou seja, que o sacramento nos ajuda a fazer memória. Fazer memória do quê? Se nós pegamos a primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio, que é o quarto livro do Antigo Testamento, que compõe aquilo que os judeus chamam de Torá, ou simplesmente a lei de Moisés. Pois bem, nessa leitura de hoje do livro do Deuteronômio, nós vemos Moisés pedindo justamente, ou mais bem, exortando ao povo a lembrar-se. Dizia o texto que ele falou ao povo que se lembrasse daquilo que Deus tinha feito por eles. Isso é muito interessante, fazer memória. O sacramento da Eucaristia é para nós o memorial, ou seja, faz memória daquilo que Jesus realizou por nós, o seu sacrifício por amor na cruz. Porém, não um memorial ou fazer uma memória como alguém simplesmente se lembra de algo que ficou no passado. Não é como que ler um livro de história. Algo que aconteceu, que podemos nos admirar, que podemos nos inspirar, que podemos estar agradecidos, mas que, afinal de contas, está no passado. Não. Quando chamamos a Eucaristia de memorial, e, sobretudo, sabendo que é o pão vivo, é o próprio Jesus que está presente, essa memória que nós fazemos, ela como que se torna atual. Ou poderíamos dizer, de uma forma um pouco metafórica, ou seja, simbólica, que aquilo que aconteceu no passado volta a acontecer. E, em certo sentido, mais do que metaforicamente, simbolicamente, realmente se dá de modo real na minha vida, só que espiritualmente. Ou seja, tudo aquilo que Jesus realizou há 2000 anos atrás na cruz, acontece a cada dia em que eu participo da Eucaristia
na minha alma, na minha vida. É como que eu estivesse ali aos pés da cruz, junto com Maria, junto com João, junto com aquelas pessoas que assistiam o sacrifício de nosso Senhor, o sacrifício no qual Ele, dando a sua vida, nos salvou. E é interessante que, sempre olhando para a primeira leitura de hoje, Moisés, quando fala que o povo se recordasse de tudo aquilo que Deus tinha feito, e sobretudo como tinha arrancado da escravidão, como tinha conduzido pelo deserto, onde tinham serpentes, aonde faltava água, mas mesmo assim Deus tinha dado de beber. Se por um lado, nesse memorial que é a Eucaristia, nós nos lembramos o que Jesus fez por todos nós, também devemos nos lembrar do que Ele fez na minha vida particular, na minha vida concreta, de como Ele também me libertou e a cada dia me liberta do pecado. Como a cada dia Ele me conduz pelo deserto e faz com que as serpentes venenosas e os escorpiões, ou seja, as tentações, tudo aquilo que pode fazer com que eu caia, tudo aquilo que me deixa como que impedido de experimentar o bem, a verdade, o amor, todos esses perigos da vida, como Deus me protege deles, como Jesus me protege deles. E sobretudo, nesse deserto que tantas vezes eu me sinto sedento, eu sinto como estou vazio, como Ele me oferece uma bebida espiritual, que é a Eucaristia, uma bebida que me preenche, que me dá forças, que faz com que eu continue a minha peregrinação nesse deserto. Depois, o venerar os sagrados mistérios do corpo e sangue do Senhor. A veneração está ligada aqui não somente a um ato de respeito, mas propriamente à adoração. Daí que nós usamos a expressão adorar o Santíssimo Sacramento ou fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Porque se é Jesus que está verdadeiramente presente, porque é o seu corpo que está ali, ora bem, o que eu faria se tivesse Jesus ressuscitado, como apareceu a Paulo no caminho de Damasco? Eu não me colocaria de joelhos adorando, porque Ele é Deus feito homem? Pois bem, na Eucaristia, eu estou como Paulo diante do Senhor ressuscitado. Sim, é verdade que Ele está ali em uma forma sacramental, mas real. Nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, quantas vezes nós passamos diante do sacrário e talvez não tenhamos feito aquele ato de adoração, que é nada mais, nada menos que um reconhecimento de quem eu tenho diante de mim. Às vezes, nós, diante das autoridades aqui da terra, de um presidente, de um rei, até mesmo do Papa, por que não dizer, nós procuramos nos comportar da melhor forma possível, ficamos até um pouco nervosos, controlamos cada gesto, cada palavra. Ora bem, nós estamos diante da Eucaristia, daquele que está por muito em cima do mais potente dos homens da terra, porque é o Criador de tudo aquilo que existe. E por fim, que nós possamos colher os frutos desse sacramento, os frutos da redenção, da salvação. Na segunda leitura de hoje, nós vemos como São Paulo, que faz essa pergunta: o cálice que abençoamos não é comunhão no sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Com essas palavras, é muito interessante se nós lemos o capítulo 10 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ele está se referindo à Eucaristia para alertar aquela comunidade cristã de Corinto sobre o que significava, porque infelizmente alguns ali tinham essa prática, que era a de comer carnes que tinham sido imoladas a ídolos, ou seja, a deuses falsos do paganismo. E Paulo diz, olha só, quando a gente recebe a Eucaristia, nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, da mesma maneira que quem come uma carne imolada aos ídolos entra em comunhão com os demônios. E com isso, São Paulo estava dando um exemplo muito forte do significado mais profundo e do fruto mais profundo da Eucaristia, que é aquela de realmente, no momento em que eu recebo Jesus, me converter numa só coisa com Ele. Eu recebo o corpo dele e passo a ser parte do corpo dele.
É a mesma coisa que o próprio Jesus falou, voltando ao Evangelho de hoje, o capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, havíamos dito no início que esse momento de pandemia no qual muitos dos fiéis, estão privados de receber esse admirável sacramento, deve nos fazer crescer no desejo e no agradecimento. Pois bem, que assim seja. Que possamos crescer nesse desejo a cada dia. Senhor, eu quero receber-vos, mas quando puder receber-vos, que eu possa ter consciência do que significa dizer que este é um admirável sacramento. Que eu possa ter consciência do memorial, ou seja, daquilo que acontece quando eu te recebo, que todo o ato da salvação, todo o seu sacrifício, tudo aquilo que fizestes por nós torna-se atual, presente na minha vida. Que eu possa venerar com todas as minhas forças, adorando, prostrando-me diante de vós. E que, sobretudo, que eu me deixe transformar pela força do vosso corpo, pela vossa própria força que toma a minha vida. Sim, Senhor, eu sou todo vosso. Que possa ser esse o nosso desejo, que possa ser esse o nosso agradecimento, queridos irmãos, para que assim possamos, a cada dia, quando Deus permitir, voltando a receber a Eucaristia, dizer: graças e louvores se deem a todo momento na minha vida, em todo o universo, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.